cálculo político, a indicação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência é vista por líderes como uma escolha do governo com o objetivo de ampliar o distanciamento com o Centrão. Repórter Vitória Abel chegando com todos os bastidores. A escolha de Lula pode pressionar o Congresso a fazer talvez andar as pautas nas duas casas, as pautas que não andam, que estão paradas. Bem-vinda, Vitória. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa indicação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República, confirmada ontem, além, é claro, de ajudar o presidente Lula na articulação com os movimentos sociais, possibilitando uma conexão maior com a militância da esquerda, petista e também do PSOL, existe um outro fator que foi levantado pelas lideranças de centro aqui no Congresso Nacional, que é o seguinte: Guilherme Boulos foi um dos organizadores, por exemplo, das manifestações contra o Congresso Nacional, de críticas ao Congresso Nacional, em meio à aprovação da PEC da blindagem. E também ali as manifestações contra o avanço do projeto que poderia anistiar presos e condenados por tentativa de golpe. Pois bem, esse perfil de Boulos e justamente a força que Boulos tem de fazer uma movimentação social nas ruas, como ele já fez, foi vista como uma forma do presidente Lula demonstrar um afastamento ainda maior das lideranças de centro, dos deputados do Centrão. Isso porque justamente representaria esse embate, né, esse enfrentamento. Agora, o que eles também ponderaram é que, ao mesmo tempo em que Boulos representaria esse afastamento e a aposta de colocar um discurso na rua, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado junto com o Palácio do Planalto para tentar reorganizar a base governista e achar ali deputados de centro que possam ser fiéis a Lula. A gente já contou isso aqui. Então tem dois lados aí, duas vertentes que estão sendo usadas como estratégia pelo governo. Uma, de ir para a rua, radicalizar o discurso e fazer com que, de fora para dentro, a sociedade possa cobrar o Congresso Nacional de avanços de pautas interessantes para o governo. A outra vertente de estratégia seria justamente fazer com que essa rearticulação, essa reorganização da base governista funcione a ponto de conseguir votos favoráveis para o governo. O que os líderes de centro me disseram é que parece justamente uma estratégia de morde e assopra, né? Um jogo duplo do Palácio do Planalto para tentar tensionar a relação e depois ir para a negociação, criando ali, de acordo com o que eles falaram, uma margem de lucro, entre aspas, que o governo teria durante a negociação. Então, bate, morde e depois assopra. O Guilherme Boulos se manifestou ontem também nas redes sociais, agradecendo o convite do presidente da República, diz que vai ter justamente essa missão de liderar a articulação com os movimentos sociais, e aí a gente pontua também que isso tem um enfoque para 2026, para as eleições do ano que vem. Guilherme Boulos deve ter justamente essa função de movimentar a militância para a campanha de reeleição a Lula, algo que em 2022 faltou um pouco ao PT, essa força de movimentação de rua que o Boulos soube fazer melhor nas eleições municipais, tanto de 2020 quanto de 2024. Então eles esperam que o Guilherme Boulos possa colaborar também para que Lula tenha mais força de rua para as eleições do ano que vem. Tiago. Os bastidores de Vitória Abel, a participação de Guilherme Boulos a partir de agora no governo. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes. Vou chamar o Cristiano Vilela e a Dora Kramer. Começo por você agora, Vilela. Em relação ao papel de Guilherme Boulos, o que a Vitória Abel fala é que ele vai ter esse papel de tentar não só trabalhar na rua com a imagem do governo, mas tem esse outro lado para se atrair ou convencer os parlamentares a votar ou não votar pelo governo, ou fazer esse distanciamento do Centrão mais distante ainda é possível? É muito difícil, viu, Tiago? Mais distante do que está, é muito difícil. Eu vejo que o papel de Guilherme Boulos, ele será muito mais centrado nos movimentos sociais, no diálogo com os setores organizados da sociedade, especialmente setores mais no campo da esquerda, do que a atuação no parlamento. A atuação no parlamento vai ficar a cargo das lideranças, naturalmente, nas casas e especialmente da ministra Gleisi Hoffmann. No caso de Guilherme Boulos, ele fará essa
essa articulação junto aos movimentos e ao longo desse ano, Tiago, ele já tem feito uma série de atividades nesse sentido. Eu diria até que ele já tem exercido esse cargo de uma forma informal, à medida que a agenda de Guilherme Boulos está muito centrada nas necessidades do governo, atendendo demandas do governo, interesses, sendo justamente esse articulador. E nesse sentido, diante da melhora que o presidente Lula passou a ter na sua popularidade, nas pesquisas de opinião, é natural que uma parte desse bônus tenha vindo realmente para a conta de Guilherme Boulos. E aí, nesse sentido, o presidente Lula fez questão de ter realmente ele efetivamente no governo, pensando na disputa difícil, na disputa árdua que terá pela frente agora nas eleições de 2026. O Dora, de qualquer forma, ele ainda como parlamentar vai estar licenciado, mas eventualmente se tiver que reforçar a tropa de choque do governo, ele pode voltar para o Congresso, faz a votação, depois retorna para a secretaria. Ele não vai ter muito mais peso do que se imagina no Congresso Nacional ou não? Não, nenhum. O Congresso não gosta dele, ele não gosta do Congresso. A vida parlamentar não é algo que agrade ao Guilherme Boulos. Ele não é bem visto ali, ele também não gosta. Tanto é que a gente vê as 4 eleições que ele concorreu, 3 foram para o Poder Executivo, 2 para a Prefeitura e 1 para presidente da República. O que está aparecendo mais, é claro que o trabalho do Boulos é esse trabalho para fora. Se for um trabalho que tenha a ver com o Congresso, é justamente aquele de fora para dentro. Mobilizar a militância para ir agitação e propaganda, né? Esse é o trabalho do Boulos, isso é que ele sabe fazer, isso é o que ele gosta de fazer. Jamais uma articulação política, mas nem de longe, é algo que está absolutamente fora de cogitação. O Boulos está parecendo mais com essa proximidade quando o presidente Lula leva ele para dentro do Palácio do Planalto. Ele ali tem um perfil, eu diria que daqui a pouco pode ser que o PT comece a reclamar, porque para ele se transformar num aprendiz de Lula não vai custar, né? E quem está nessa boca, por enquanto, é o Fernando Haddad, que não tem esse perfil. O Fernando Haddad tem outro perfil acadêmico e tal. O Boulos é um perfil, embora tenha uma origem diferente, uma origem classe média, filhos de médicos, é uma origem diferente da de Lula, mas a atividade dele, ao que ele se dedica e a origem política, que foi o movimento do Sem Teto, é algo muito parecido com a trajetória não é exatamente a trajetória do Lula, mas é o mesmo jeito, é o mesmo viés. É bem capaz, vamos escrever aqui, para daqui a um tempo começar um fogo amigo ali dentro do PT. Será que a Dora usou o termo aprendiz, né, do presidente Lula? Será que ele pensa, mesmo que não tenha declarado isso a ninguém, numa sucessão ou tentar uma nova liderança? Isso não tem a menor dúvida, Tiago. Ele pensa, não é à toa, e um político dessa envergadura naturalmente pensa em construir caminhos e em disputar espaços de poder. E o fato é que Guilherme Boulos, como a Dora colocou muito bem, ele tem talvez essa pegada mais próxima do presidente Lula. E eu vejo que nesse sentido, até o próprio Fernando Haddad tem mudado um pouco a sua forma de atuar. Inclusive, você percebe ao longo desse ano um certo afastamento, por exemplo, em relação ao mercado. Quer dizer, até na contramão do seu próprio papel de ministro da Fazenda. E muitas vezes acentuando um discurso mais político, coisa que nos 2 primeiros anos desse 3º mandato ele não fazia, acentuando a presença em eventos de envergadura política. Você vê que o ministro da Fazenda deu aula no evento do aulão que teve em São Bernardo do Campo no último sábado. Então, é perceptível que haja, inclusive, algumas movimentações de futuros herdeiros políticos no sentido de se apropriar um pouco desse elemento mais político e de se colocar justamente nessa condição, nessa fila, nessa lista, para ser realmente lembrado num segundo momento. O fato é que Guilherme Boulos, vindo para o governo, ele passa realmente a ter essa marca e tem habilidade no campo da esquerda para fazer isso. A diferença, talvez, entre os dois, por exemplo, é que Boulos ele é muito centrado no eleitorado e no político de esquerda. Haddad, por exemplo, já é mais amplo, já consegue dialogar melhor
com outros segmentos da sociedade. E, Dora, só mais um ponto. Imaginando a eleição de 2026, os ministros deixam o governo para tentar outros cargos e muitos talvez até para participar da campanha do presidente Lula. No caso de Guilherme Boulos, qual que pode ser o papel dele na campanha no ano que vem? Já estão falando dele ser um dos coordenadores, talvez não o coordenador, mas um dos coordenadores, né? Você vê, olha só, a gente estava conversando ontem, será que aí ele não vai ser candidato a deputado federal, aí não pode ter votos, eu vou usar a expressão que eu não gosto, puxar votos para o PSOL, porque olha só, ele elegeu, na votação dele, ele conseguiu levar 6 ou 7 deputados de São Paulo para o partido. Quando sai o Boulos, por mais que a Érica Hilton tenha força, ela não é Guilherme Boulos. Guilherme Boulos já vem nessa batalha há um tempão. Você já pensou o pessoal saindo, o Boulos saindo de cena, fica um campo para quem? PT, para os deputados federais do PT. O presidente não quer fazer uma boa bancada? Então sem o Boulos na parada, também tem isso, né? E aí, eleição de 2026, o Boulos eu nem sei que idade ele tem, mas ele é jovem, eu acho que ele, se tiver 50 anos, tem muito, acho que não tem isso, né? Então, ele tem tempo, e a preparação do presidente Lula é liderança no futuro, liderança agora nananina, só na condição de aluno, né? Então, eu acho que o Boulos é uma pessoa talhada para isso. E agora tem essa jogada aí, né? Ele sai de cena e o eleitorado fica aí à disposição do PT para eleger deputados federais.